demais membros. Eu não vou dizer muita coisa acerca do tempo que a gente conhece o Célio, mas apenas uma coisa que talvez seja para a igreja informação. Quando lá cheguei no IAM, nós tínhamos formação na área, formação na área de agronomia também, e aí o colégio me chamou para cuidar da horta, e o Célio veio exatamente nesse instante, e aí nós resolvemos começar uma criação de apicultura lá então no colégio, e o Célio era o meu companheiro, nesse instante que então a gente, eu tinha um pouco de experiência com essa área, e aí na época o tesoureiro era o Dorivan, não sei se todo me lembra, e aí a gente requereu que ele então comprasse os apetrechos que eram necessários, e nós fomos então aí capturar enxames de abelha para começar a apicultura lá. E começamos, né? E aí o refeitório passou exatamente a receber mel pela manhã, que eles não tinham. E reitero, nós estávamos ali naquele instante, tomando algumas ferroadas, mas adocicando a vida de muita gente, né? O irmão dele era quem cortava o meu cabelo no colégio. E depois, então, como ele fez teste na minha cabeça, eu então depois comecei a fazer teste na cabeça de alguns. De fato, eu comecei também a cortar cabelo. Não era concorrente dele, porque tinha uma espécie de ajuda que a gente dava, mas eu cortei cabelo de algumas pessoas também lá. E aí ele veio me testar. O Célio veio me testar essa semana se eu lembrava do nome do irmão. E como é que eu posso esquecer se eu servi de cobaia para a minha cabeça? Então, Deus te abençoe, Célio, a ti e a tua família que aqui se encontra. Seja uma bênção nessa igreja e mantenha a fé que outrora nós abraçamos, tá? Amigos, eu gostaria de convidá-los para talvez a nossa última mensagem nesta série, porque amanhã eu vou fugir um pouco dos temas que eu venho aqui abordando, embora a ênfase seja sobre a volta de Jesus, mas não vou fazê-lo nessa sequência que nós temos então acompanhado. Vou fazer nesse instante uma breve recapitulação para tomarmos o ponto de partida desta noite, e neste instante quero dizer-lhes que nós vamos dividir a mensagem de hoje em dois pontos particulares. O primeiro tem a ver dessa retomada do texto de Êxodo, numa espécie de confronto com o texto de Apocalipse, capítulo 14, e na segunda parte vou narrar um episódio que ocorrera em 1900, então ali, e 91, 92, onde Ellen White faz uma solene declaração do que há de acontecer com os adventistas do sétimo dia, tomando como então ponto de partida o que ocorrera no movimento intitulado de Carne Santa. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Antes, porém, reitero o texto, abram a Bíblia em Êxodo, capítulo, portanto, 32, versículo 7, para fazermos uma prece e começar. Reitero, Êxodo, capítulo 32, versículo 7. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, em Tua presença nós nos encontramos. Cônscios de que sem a Tua ajuda não podemos avançar. De sorte que, neste instante, já Te agradecemos pelo privilégio de termos conhecido esses Teus filhos, de termos compartilhado junto das verdades que Tu tens nos oferecido. Que estas permaneçam e que juntos, Senhor, possamos alcançar o dia em que receberemos de Tuas mãos a coroa da vida eterna. Ser com Tua igreja, com a liderança desta igreja na pessoa do pastor Orlando Lacerda. Dele sempre discernimento, humildade como característica própria. Abençoa seus filhos, sua esposa, que seja uma bênção aonde eles puserem as mãos.
que esta igreja continue intercedendo por eles e que estas famílias sejam abençoadas. Também te suplico, Senhor, para que nenhum dos que aqui tem vindo percam de vista o olhar singular pela tua palavra. Mais do que aquilo que foi possível aqui dizer-lhes, eu te suplico que o nosso amigo Espírito Santo crave essas verdades em cada um. E que juntos possamos estar expectantes e preparados para te receber em glória e majestade. Pedimos porque cremos que tu nos escutas, pois estamos te apelando no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Até esse instante de nossa, eu diria, abordagens, eu lhes apresentei uma série de episódios vinculados a Mateus 24 que se desdobram esses episódios em razão de outros textos da Bíblia. E fixei durante então essas 3 noites, por assim dizer, em Apocalipse 14, para que nós possamos extrair daí um verbo em particular, que é o verbo, portanto, adorar. Você se lembra que este tema é um tema tão chamariz e ao mesmo tempo tão impactante, que ele não apenas é fruto de um contexto histórico, mas também é de um contexto, eu diria, profético. Você sabe que o tema da adoração envolveu os céus no primeiro embate entre Cristo e então os anjos, e depois, ou seja, tempos mais à frente, de acordo com o texto do então história da redenção, a gente tinha Lúcifer como alguém que de alguma maneira, até os primeiros, eu diria, diálogos que Jesus desenvolvera, ele não requeria ainda muita coisa. Mas chegou a um instante que requereu que ele então deveria ser adorado. Então o tema da adoração não é algo muito comum para apenas esse instante aqui. Devemos nos lembrar que isto então se espraia tanto dos céus para os momentos que nós estamos a então passar no futuro, que envolve adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou adorar, portanto, um sistema, o que a gente chama substitutivo, que é o caso, portanto, da segunda besta do Apocalipse, que proporá uma forma de adoração através de uma insígnia que então lhe identifica. Então, desse ponto de vista, o que nós tentamos fazer aqui foi recapitular em sua mente toda a trajetória dentro do contexto do livro do Êxodo, para que você entenda que o drama que ali está, portanto, a desenvolver-se, não se limita aos aspectos, portanto, daquilo que ele chama atenção sobre alimento, as vestes dos israelitas que não se consumiam, a presença singular, então, da nuvem que os protegia, da coluna de fogo que os aquecia à noite, mas especificamente aquilo que o Senhor chamou a este povo em particular para dar-lhe, mas este povo rebeldemente deixou de lado aquilo que lhe foi ofertado. E neste contexto, o aspecto da adoração foi um problema que o Senhor teve de intervir para corrigir aqueles que de alguma forma estavam atrapalhando o desenvolvimento espiritual de outros. E esta situação nos promove, portanto, algumas reflexões, e vamos continuar fazendo através deste arco-cena, que eu chamo aqui no capítulo 32, versículo 7. O arco-cena, então, aqui, o arco-cena, então, 6, nós temos no versículo 7 o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E aí o Senhor ainda diz para Moisés: e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, ele o sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. O Senhor está fazendo o que a gente chama de um discurso de terceira mão para Moisés. Moisés não tinha onisciência, não tinha onipresença, não sabia exatamente o que estava acontecendo com Israel, até que o Senhor então diz-lhe o que estava vendo. E é nesse contexto que então Deus demonstra para Moisés de que o povo estava sendo influenciado a abandoná-lo
porque discursos estavam sendo feitos. E aí nós vimos que esses discursos tinham então ali sido promovido por aqueles que então misturaram-se com Israel, mas não eram israelitas do ponto de vista, portanto, da escolha, mas da oportunidade. Israel estava saindo, outros acompanham, e este grupo, como diz Ellen White, se tornou, portanto, um problema, porque começaram a sugerir o que fazer. Quando aqui nós escutamos o Senhor dizer que eles disseram, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, o Senhor está dizendo que esse discurso foi feito substituindo a Deus e atribuindo, portanto, a saída do Egito por mão de deuses pagãos. E isso, portanto, se torna uma afronta diante do Senhor. Razão pela qual nós não podemos, de alguma forma, ser tímidos para buscar algumas verdades aqui que são necessárias. Eu queria apelar-lhes que nós, então, deixa eu ver se eu consigo aqui passar isso aqui, para que a gente, então, possa fazer esta leitura. E aí a gente entra no texto desta noite. Ellen White diz isso no Patriarcas e Profetas, na página 318, após o que aqui eu tentei fazer um resumo, demonstrando para você que, de fato, Deus havia despertado em Moisés o que estava acontecendo no acampamento. E aí Ellen White disse que o concerto de Deus com o povo havia sido anulado. E ele declarou a Moisés, o texto aí, então, que nós acabamos de ler, eu vou para, eu diria, a próxima expressão, ela diz: o povo de Israel, especialmente aquela multidão mista, mistura só enrolo, com a fé, com o cristianismo, não faça. O povo de Israel, especialmente aquela multidão mista, veja, o povo de Israel, mas veja o destaque, portanto, aqui que ela põe, especialmente aquela multidão mista. Então, o povo foi influenciado por quem? Por aqueles, portanto, que não sendo de fato judeus, aproveitaram do ensejo para saírem ali do Egito. Este povo em particular estaria constantemente disposto a rebelar-se contra Deus. Constantemente, uma ação, portanto, contínua. E ela diz, murmurariam também contra o seu chefe, a quem se refere a Moisés, e o magoariam pela sua incredulidade e obstinação. Ora, é preciso entender aqui o que ela está dizendo. Magoariam a Moisés pela sua incredulidade, ou seja, a incredulidade não é de Moisés, é deste, então, grupo misto aqui. Por ser este grupo, portanto, incrédulo e, então, obstinado, não tornariam a missão de Moisés fácil. Este é o ato que a gente precisa se lembrar, o que Deus fará para que Moisés tenha um pouco de sossego. E algo extraordinário vai acontecer. E isso vai separar o santo do profano a partir do que nós vamos ler. Continue, portanto, a leitura e ele vai te diz: e tarefa laboriosa e muito probante seria guiá-los até a terra prometida. Seus pecados já os haviam privado do favor de Deus, e a justiça exigia sua destruição. Este é o ato solene. Deus teria de destruir aqueles que estavam atrapalhando os que queriam ser salvos, os que queriam entrar numa terra distinta, que havia sido prometida a Isaac, a Abraão, a Jacó. E o Senhor está então aqui privando já este povo de uma bênção. Qual foi a privação? Quando Moisés chegou no acampamento e viu o que estava acontecendo, as duas pedras que haviam sido então labutadas pelo Senhor, trabalhadas pelo Senhor, e ele havia escrito nelas por um lado e por outro lado, essas tábuas de pedra, quando Moisés chegou e viu o alvoroço, ele as quebrou. É a este ponto que então Ellen White se fixa quando diz, portanto, que então a justiça de Deus havia exigido essa destruição, porque eles, na verdade, aqui
já haviam privado do favor de Deus. Atentem para o que eu estou lhes dizendo. Em razão de um comportamento ou comportamento coletivo que impeça outros serem abençoados, o Senhor cuidará daqueles que atrapalham a fé daqueles que querem ser abençoados. Mas para que então os inocentes não sofram, o Senhor age de maneira singular, tirando estes do meio do seu povo. Então não brinquem e não brinquemos, porque eu também tenho de me incluir, com a seriedade que Deus tem com aquilo que Ele determina. Mais ainda, ela diz que o Senhor então propôs-se a destruí-los. E aqui veja, o verbo não carrega o sentido apenas daquele grupo misto, mas destruir a todos. E aí é onde entra Moisés com uma intercessão. Então, a segunda lição nesta noite, a primeira é: não brinque com as decisões que Deus tomou. Número 2, muito cuidado quando você vê coisas estranhas ocorrendo e, ao invés, portanto, de tomar a medida de um intercessor, toma a medida de um propalador da história, do boato, muitas vezes da fofoca. E deste ponto de vista, Ellen White diz que o Senhor queria destruí-los. O pronome aqui não contempla apenas então o grupo misto, mas Israel, que havia, portanto, sido de alguma forma persuadido a adorar algo estranho. Mas há algo nas entrelinhas que nós vamos entender que Deus sempre mantém um remanescente. E aqui nós vamos encontrar esse remanescente. E aí destruímos e fazer de Moisés uma poderosa nação. Venha comigo e veja exatamente o que acontece nesse instante que Deus deseja fazer esta obra para a destruição. Versículo 10 do capítulo 32 diz assim: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Quanto a você, eu vou te defender. Contra os outros, eu vou destruir. E aí Moisés entra num introito com Deus. Isso é muito solene aqui. Esta é a parte dentro da teologia bíblica que você encontra um dos temas mais belos no Antigo Testamento, do que a gente chama, portanto, de tipologia cristocêntrica. Qual é a tipologia cristocêntrica? Alguns personagens bíblicos, em determinadas posturas que eles tomam, condições, comportamento, eles são uma espécie, portanto, de o que a gente chamaria de figura antecipada do que Jesus faria. No caso aqui, nós temos então Moisés, que entra numa forma de intercessão. E veja, isto é algo solene. Por quê? Porque na condição de salvo, nós jamais deveríamos ser egocêntricos. Jamais deveríamos olhar para nós e dizermos assim: bem, pouco interessa o que está acontecendo com os outros, interessa a minha salvação. Moisés poderia tomar essa postura, mas não tomou. Quando Deus disse-lhe que destruiria o que fizeram Moisés: Senhor, vem cá, vamos conversar. Não pode ser assim, tem que ter chance. E aí veja o que acontece a partir do versículo 11. A isso nós chamamos graça manifestada. Porém Moisés suplicou ao Senhor. Ele fez o quê? Súplicas. Você sabe o que é isso? Não tem a ver com um pedido somente. É uma espécie de contínua manifestação e apelo. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Atenta. Não podes fazer isso. Há a condição de dar outra chance. A condição, portanto, de verificar se os outros que foram influenciados podem, portanto, serem de alguma forma, então, trazidos de volta. E aí, Moisés descreve, portanto, o Senhor algumas coisas para tocar no coração de Deus. Porque se acende, diz o verso 11, Senhor, a tua ira contra o teu povo. Eu acho isso impressionante.
Porque você se lembra que quando Deus dissera para Moisés o que estava acontecendo, ele disse: o teu povo que tu tiraste do Egito. Agora Moisés devolve para Deus o que de fato a ele pertence. Você e eu, em alguns momentos, passamos esses vexames. As pessoas jogam no rosto assim: bem, tu não tens um Deus que diz que é poderoso, por que não te ajuda? Nunca viu essa história? Você perde algo e de repente alguém reclama dizendo: vocês que dizem que fazem a vontade de Deus, por que ele não sai ao auxílio de vocês? O ponto aqui de referência é: embora sofrendo, e Moisés está, ele diz para o Senhor: é teu, não é meu. E o que te pertence, Senhor, tu sabes como fazer. Isto se chama, portanto, o que a gente poderia usar de maneira muito franca: fé. Moisés confiava que Deus podia mudar a história. E aí, Moisés ainda acrescenta outro detalhe. Ele apresenta os atributos de Deus. Ele diz: que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Não fui eu. Ecoa nos seus ouvidos o que o Senhor dissera para Moisés: o teu povo que tu tiraste do Egito. E agora Moisés está dizendo: é o teu povo, foi tu que tiraste, que pertence a ti, foi então a tua poderosa fortaleza que de hoje te povo, não fui eu. Isso se chama humildade. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Há muitas pessoas que se vangloriam pelos resultados que às vezes conquistam, mas deveriam lembrar que todo resultado positivo tem um herói, e este herói não sou eu nem és tu. O Senhor deve receber a honra. Passaste em algo, bendiga ao Senhor. Recebeste a bênção da saúde, bendiga ao Senhor. Conseguiste, portanto, resolver o problema, bendiga ao Senhor. Honra, glória, louvor para Ele, não é para nós. Moisés está educando a ele mesmo nesse ponto, para que nós entendamos que muitas vezes quando a gente diz: eu fiz, eu conquistei, eu alcancei, isso não passa de egoísmo. Amigo, se Deus te deu um dom, bendiga a Ele. Não vá fazer o que muitos fazem, se colocar aí no palco, os holofotes, o gelo seco, o papel picado, as palmas, e você então reverencia o público. A reverência é para Deus. Quando se perde de vista isto, a queda é iminente. A queda é iminente, virá rápido. E eu tenho acompanhado essa história ao longo da minha jornada como pastor dentro dessa igreja. Quantas estrelas estavam no palco achando que podiam brilhar por si mesmos, e hoje estão meramente, portanto, eu diria, em suas próprias escolhas equivocadas. Não brinquem com Deus, não brinquem com o que Ele colocou sobre você. Fechando parênteses, voltando, e aí Moisés faz a narrativa, toda a situação, portanto, ele relembra Abraão, Isaac, Jacó, e aí o Senhor toma uma outra medida. Chama Moisés, portanto, um canto e diz-lhe assim: tá bom, Moisés, vamos fazer algo aqui. Tu vais descer, tu vais tomar uma posição, mas aqui tem algo que a gente precisa lembrar. Venha comigo para o versículo 17. Moisés está vindo agora. Moisés se encontra com Josué, que havia ficado um pouquinho mais abaixo do monte. Versículo 17. E Josué diz: a voz do povo que gritava. E Moisés então diz: não é alarido de guerra do arraial. Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam o que ouço. O detalhe é que a gente não sabe qual era a música que estava sendo cantada, mas não era algo bom. E por que não era algo bom? Porque o instrumento de adoração era um bezerro representativo do Egito. E se você ler algumas então crônicas egípcias,
era proposto, portanto, para os ídolos, inclusive cantos e ritmos que atraíam a presença de espíritos. O que acontece aqui? Logo que se aproximou do arraial, verso 19, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas, quebrou-as ao pé do monte. Moisés não apresentou para o povo o que Deus havia escrito. O povo ficou sem saber qual era a vontade de Deus. O texto continua com outras informações. Depois perguntou então Moisés a Arão, verso 21, o que é que ele havia feito. Arão dá uma desculpa, portanto esfarrapada. A desculpa é tão, eu diria hilária, que no versículo 24 ele chega a sugerir, e quando colocou as peças no fogo, o bezerro apareceu. Uma espécie de mágica, não foi ele que teceu o bezerro. Veja o que está no verso 24, a parte do humor que aparece aqui. Então ele lhe disse: quem tem ouro, tire, deram-no, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Que coisa, né? Parece conto de fadas. Eu, na verdade, Moisés, eu não trabalhei, eu só fiz o que o povo quis. O povo queria algo, eu pedi que trouxesse, e eu joguei isso no fogo, e o bezerro saiu. Dá para acreditar nisso? Que um líder chega a uma insensatez dessa? Que acha que com esse tipo de discurso vai convencer? Essa é a insistência de uma liderança fragilizada. É quando, portanto, veja, o porta-voz de Deus, Moisés, conversa e pergunta: o que fizeste? Amigo, aprenda a assumir os seus erros. Não titubie. Diga-lhe: Senhor, eu fiz, agora me ajuda a não fazer mais. E o Senhor te abençoa. Mas a insistência no erro é loucura. E partindo de um líder, pior fica. E neste ponto, observe o que é dito: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, o povo estava sem freio, sem rédeas, sem controle, implicando dizer que tudo que era possível fazer, eles iriam fazer. Então, há algo solene: uma tribo não se submeteu à adoração. A tribo de Levi. Esse é o remanescente. Nós podemos estar no meio de um populacho. As pessoas podem tomarem as suas decisões e tentar nos influenciar, mas você tem que ter tenacidade, posicionamento para não se submeter à influência. E neste ponto em particular, em razão de Levi não ter se submetido, nem a sua família, nem os seus filhos se submeteram. E foi por causa disso que Deus entregou o cuidado do santuário a esta tribo. Que coisa! Cuidar da casa de Deus só para aqueles que têm caso particular de amor com Deus. Porque há muita gente na casa de Deus, mas não em intimidade com Deus. E isso, portanto, deveríamos despertar ao que o Senhor está chamando a atenção para nós. Na travessia entre esta terra e a Canaã celestial, há um deserto que nós estamos passando. E alguns vão ficar no deserto. Assim, na tipologia, em razão de Israel saindo do Egito e a Canaã terrestre, quantos ficaram naquele deserto? Brincando, desobedecendo, fazendo de Deus, portanto, eu diria, ser de carne e osso. E aí, agredindo a Ele como soberano Deus a se adorar. Amigos, se tem algo solene no Evangelho, é que Deus requer exclusiva adoração. Não substitua a Deus. Não lhe preste um culto manco. Se não se preparou para aqui estar, para cantar, para pregar, não oferte o que Deus não pode recepcionar. Você pode ser aplaudido pelos homens, mas Deus vai virar o rosto, porque Ele não aceita que mexam naquilo que Ele estabeleceu.
Esta igreja tem muitos problemas. Eu não estou falando da igreja diplomada, entenda a expressão aqui, ela é espraiada. O que eu estou dizendo é a igreja adventista do sétimo dia tem muitos problemas, muitas dificuldades. Mas se tem algo que a gente tem de lembrar, é que Deus não se permite que o seu nome seja desonrado no ato da adoração. Não brinque com o que se chama adorar ao Senhor. A tribo, portanto, é beneficiada. E naquela, então, manhã, 3.000 homens, versículo 28, são mortos. E quem tomou a decisão para fazer isto foi o Senhor, mas quem deveria praticar o que a gente chamaria entrar nas vias de fato era a tribo de Levi. Cada membro da tribo de Levi teve que sair e matar um desses personagens que estava entre o grupo. Cena terrível. Eu imagino quanta dor, quantos gritos, quanta coisa terrível. Mas é assim, como diz Apocalipse capítulo 6, a ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Quem poderá subsistir quando ele aqui vier? Somente os selados. O que nós já vimos, não basta ser escolhido, precisamos ser selados. Não basta ser o povo de Deus, precisamos passar pelo selamento. Não basta ser servo de Deus, precisamos ser selados. E neste ponto, Moisés, portanto, agora intercede pelo povo, mais uma vez para o Senhor. Versículo 30, venha comigo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreves, ou que escreveste. Moisés colocou, portanto, diante de Deus, em defesa do seu povo, o seu próprio nome, a sua própria salvação. Estamos dispostos a isso para salvar alguém? Entende porque ele passa a ser um tipo, então, dentro do contexto, eu diria, do que está por vir da pessoa de Jesus? Ele oferece para que o povo pudesse ser perdoado. O valor de uma alma é algo incomensurável, não podemos calcular, medir. Portanto, nunca deseje que uma alma se perca, que você bata palmas porque alguém fugiu da igreja. Pelo contrário, assuma um papel de intercessor, visite, ore, apele. Enquanto há no santuário celestial o nosso Salvador intercedendo, todos os seres humanos têm chance de voltar. Todos! Então faço um apelo a você, mãe, a você, pai, nesta noite. Nunca desistam de interceder por vossos filhos. Estejam eles perto ou distantes. Nunca desistam, porque enquanto há intercessão, há salvação. Amém. E neste ponto você então deveria lembrar-se do comportamento de Moisés. Versículo 33, então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Viu a resposta de Deus? Moisés disse: Senhor, me risca, para que o povo seja salvo. E o Senhor disse: eu vou riscar, mas os que pecam contra mim, em outras palavras, tu não pecaste contra mim, então não vou fazer. Que privilégio, não? De Deus dizer assim para ti e para mim: não, você não. Como nordestino, a gente diz: você é meu e o boi não anda. Em outras palavras, você está do lado de cá, então fique tranquilo, as pragas não vão te pegar e nenhum que tenha fé mista vai te influenciar. Haverá sempre gente fiel, irmão.
haverá sempre gente fiel, mesmo no meio de muito alarido, de muita coisa estranha. Vai, pois, agora, e agora veja o que o Senhor diz para Moisés, verso 34, vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei deles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Naquele dia houve 3.000 mortes, mas a praga que o Senhor colocou, Paulo retoma essa história em 1 Coríntios capítulo 10 e registra que houve 23.000 mortes. O que implica dizer, a espada 3.000 e uma praga que veio para aqueles que brincaram com o Senhor, 20.000 pessoas que não foram, de fato, eu diria, mortas à base da espada. Agora, o Senhor faz um apelo, e aqui eu entro, portanto, para a última parte de minha mensagem nesta noite. Qual é o apelo que o Senhor faz? Aqui vem o que a gente chama do ato de purificação. E o Senhor diz assim, capítulo 33, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, o Senhor insiste em dizer que foi Moisés, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles, observe, vestiu seus atavios. Ponto de referência. Para um ato de purificação, é preciso abandonar algumas coisas. No encontro de Deus com Moisés, em que ele exige do povo, observa o que é que tem que ser feito para que haja mudança. Verso então 5, o Senhor diz assim, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Agora vejam, tira, pois, de diante de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Entendeu o recado? Tira de ti os penduricários. O que havia sido ofertado para fazer o bezerro? Joias, ouro, argolas, que eram usadas pelas mulheres, pelas filhas, pelos filhos. E então veio a mágica de Arão, joguei no fogo, apareceu o bezerro. O que acontece aqui? O Senhor está dizendo, se vocês me querem no meio de vocês, vocês precisam abandonar aquilo que atrapalha a minha presença. Não brinca, adventista, querendo se espelhar, tomar como paradigma o mundo lá fora. Deus quer um povo exclusivamente seu, distinto. Aqui não tem a ver, portanto, em ser legalista, aqui tem a ver a ser obediente. Amém. O Senhor está dizendo, o que te atrapalha? Não é o que você diz que atrapalha. Você pode olhar para você e não gostar. Quantos de nós olhamos para o espelho e diz, é isso mesmo que eu estou vendo? É. Mas o Senhor não te vê por causa de tua formosura ou de tua falta dela. O que o Senhor vê são pessoas que podem adorá-lo. A questão final na história da terra envolve adoração. E Deus não pode estar no meio de um povo que o substitui por atavios. A igreja adventista do sétimo dia, de alguma forma, neste emaranhado de gente meio mista no nosso meio, trouxera prática, trouxera
informação, trouxera coisas que nunca fizeram parte do meio dos adventistas. Mas começamos a nos acostumar. Mas qual é a informação do Senhor? Querem a minha presença? Tirem os atavios. Não foi impedido de Moisés. Não diga que aqui passou um pastor e ensinou uma coisa fora da Bíblia. Não me digam, portanto, que eu estou ensinando algo que não é uma verdade bíblica. Ele está dizendo para que eu possa permanecer no meio de vocês, porque vocês são de dura cerviz. Quanto mais eu quero vos ensinar, vocês querem fazer do jeito de vocês. Então, querem do jeito de vocês, eu não ando com vocês. Agora, se querem do meu jeito, então providencie as condições. Tirem o que me atrapalha. Porque as argolas eram uma lembrança do Egito. Porque os brincos eram uma lembrança do Egito. Todas estas coisas faziam com que, portanto, a mente se vinculasse a um passado que não estava distante. E o Senhor está dizendo, em outras palavras, para o tempo do fim. O que é que ele requer dos adventistas do sétimo dia? Mais ou menos. Então, eu trouxe um texto aqui para você. Eu gostaria que você refletisse sobre ele antes de fazer a leitura audível. PP aí é Patriarcas e Profetas, tá bom? Ellen White diz assim: de todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que incentiva o outro a fazer o mal. Não, mulher, isso está bom, está lindo, tu estás arrebentando. Só que ninguém pergunta se está arrebentando com a fé, com a moral, com a ética, com a verdade bíblica. É preciso nos lembrar que todas as vezes que eu incentivo o meu semelhante a fazer algo que eu quero, algo que eu vejo que é bom para mim, mas não é para o Senhor, este pecado é diante do Senhor, neste nível, é o pecado de maior ofensa. É uma ofensa à vista de Deus, aquele que incentiva o outro a fazer o mal. Ninguém está vendo, meu amigo. É só hoje. A gente tira uma, desculpa usar essa expressão, mas vou usar. A gente tira uma lasquinha hoje e amanhã ninguém sabe. E você vai na onda. E você, à semelhança da multidão mista, se submete, portanto, àquilo que é influência, e de repente Deus tem uma bênção para te dar, a bênção é rompida, é bloqueada, porque tu não providenciaste as condições. Deus quer que seus servos demonstrem sua lealdade, repreendendo fielmente a transgressão, por penoso que seja este ato. E não é fácil para nenhum de nós. Não é fácil para nenhum de nós quando sabemos de algo e precisamos corrigir, com a palavra de Deus, chegar junto, visitar, falar. Não é tornar público. Não é vir para o púlpito e exteriorizar aquilo que está acontecendo. É o ato singular que dói, de você ter que dizer para alguém, por causa disso, você não pode participar daquilo outro. Porque pecado a gente não esconde, a gente confessa. Qual é o ato mais ofensivo? Estimular outro a pecar. Não faça isso, meu irmão. Você está ofendendo ao Todo-Poderoso. E isso vai te custar caro. Se uma alma vier a se perder, em razão, portanto, da tua influência para o mal. Não queres influenciar para o bem? Então não faça o contrário, porque vai ter de dar conta, não é quanto à igreja, é diante de Deus. E neste ponto em particular, Moisés fica meio aturdido, porque Deus diz-lhe
Na verdade, o que eu quero é que o povo tire de fora essas coisas. Se tirar, eu acompanho. Se não tirar, estão sem mim. Faço-te uma pergunta nesta noite, chegando ao fim. Como estamos nós? Que atavios têm impedido Deus se manifestar? Esses dias eu tive a alegria de estar aqui com vocês, mas não posso dizer diferente. A alegria de rever o meu amigo pastor Orlando. E nós conversávamos em uma dessas noites que a gente sai daqui e fica algumas horas ainda conversando. E eu dizia para ele, sabe, eu tenho me perguntado algumas vezes a Deus o que está acontecendo com os adventistas. Porque quando eu aceitei a fé, em 1986, 25 de setembro, isso é 5 dias depois que eu recebi o batismo, eu recebi uma carta de expulsão de casa. Fui expulso de casa. Eu estava no colégio lá em Pernambuco, na Escola Agrotécnica Federal de Barreiros. Eu era aluno interno. E depois do batismo, minha mãe escreveu uma carta que eu mantenho comigo, guardadinha, e ela dizia assim, de tantas frases, esta ficou, portanto, como memória. Jamais incluse de volta os batentes de minha casa. Escolheste viver com os bodes, com eles, então permaneça. Nunca mais me considere como mãe. Você é como o dedo que eu cortei e joguei fora. Como é que faz um adolescente de 17 anos? É claro que naquele momento o castelo desmoronou. Sem família, sem amigos, sem igreja, porque eu estava numa cidade, Barreiros, não tinha presença adventista em 1986, sozinho, morando num quarto comigo mais 23 homens, um colégio só para homens, e eu via muitas coisas, droga, LSD, muitos colegas do quarto lá injetando, portanto, cocaína. Como suportar tudo isso e não cair? Tinha apenas, naquele instante, eu havia batizado dia 20 de setembro de 86. Eu estava com 5 dias de batismo. Como suportar tudo isso? Como viver a fé num ambiente onde não propicia você ser fiel? Só existe uma fórmula, meu amigo. E esta tem a ver com oração. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a suportar as crises. Nunca recebi uma visita de um pastor. Não havia presença adventista. Não havia igreja. Mas eu não perdi minha fé. Você sabe como era que eu, portanto, fazia no sábado? Para aquele período existia um programa no Rio de Janeiro chamado Encontro com a Vida. O locutor era então Roberto Conrad Rabelo. E eu escutava isso. E aquilo me confortava. Eu fazia uma missão, estudo bíblico, chamada Encontro com a Vida. Mandava para a Caixa Postal no Rio de Janeiro, número 46. 30 dias depois eles mandaram de volta, corrigiram, eu fazia a segunda. E assim foi. Conheci a Bíblia, não foi por ouvir falar. Eu estudava a minha Bíblia com muito afinco. Mas eu pergunto o que é que está acontecendo com os adventistas. Essa era o discurso que a gente fazia esses dias na casa do amigo Orlando. Porque naquela época a gente via muitas manifestações demoníacas. Porque a gente incomodava o inferno. A gente tinha poder na palavra. Mas hoje, os penduricários tomaram o ambiente. Ninguém hoje se manifesta, ninguém vê gente de fé. E por que não? Deus mudou? Ou ele se ausentou do meio do seu povo? O que é que está faltando para que de fato nós tenhamos condições de dizer: este é o povo da Bíblia?
Estamos hoje, muitas vezes, fazendo o que fazemos com os ambientes sociais. Vamos à igreja, para quê? Tem alguma coisa por lá. Nós precisamos entender que Deus quer estar no meio do seu povo, mas este povo precisa providenciar as condições. Ao contrário, a gente vai tocando o que a gente está vendo por aí afora. Reitero, eu não sou pastor dessa igreja há 10 anos. Agora, final do ano, eu chego a 30 anos de ministério. Então já vi muitas coisas aqui, boas e ruins, dentro do Adventismo. E se tem uma que tem me desagradado, é a falta de histórias poderosas na vida de pessoas que a gente sabia. Vai dar um estudo bíblico, me desespera, fulano recebeu lá alguma coisa diferente. Mas os que estavam lá eram tão íntimos dos céus que então o diabo não tinha acesso. Mas hoje parece que o próprio diabo está acomodado. E será por quê? Porque a Bíblia não diz que ele muda. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio e permanecerá assim. Então o problema está em nós. Daí, meu amigo, o apelo ao seu coração nesta noite, no ato, portanto, aqui, eu diria 8, cena 8, é isto que eu vou ler aqui para você, por favor, acompanha comigo. Diz assim exatamente Ellen White, e eu vou para a Bíblia daqui a pouco. Aqueles que são honrados com uma missão divina não devem ser fracos e flexíveis servidores de ocasião. Vamos traduzir? Não, a depender da situação a gente toma essa medida. E se for esta, a gente toma aquela outra. Bem, se as coisas é que nos forjam e não nós a elas, o problema então está em nós. Dizendo de outra maneira, se eu estou num ambiente que a minha vida precisa se comportar como sempre deve ser, em fidelidade a Deus, o ambiente não deve me atrapalhar nesse aspecto. Eu contei minha história não para me aplaudir, mas para dizer para você, jovem, para você, irmã, que às vezes diz, estou sozinha, ninguém lembra de mim. Você não está sozinha, você não está sozinho. Há um Deus que te ama, há um Deus que te quer, há um Deus que te vê, e você pode dialogar com Ele. Amém. Aprenda a orar, desenvolver sua fé. Não tem uma fé baseada porque o pastor te visitou, não tem uma fé baseada porque o ancião te visitou. Tenha experiência com Deus. E isto vai te robustecer de tamanha forma que para onde fores, as pessoas vão saber que você é distinto, que você é distinto. Não seja um líder que está servindo por ocasião. Não, eu só voltarei àquela igreja se eu tiver tal posição. Nós servimos ao Senhor por causa de uma posição. Você acha que eu vou ser salvo porque eu sou pastor? Deus não salva porque a gente tem posição. Deus salva se a gente tem comunhão. E isso independe. Portanto, atente para o que é dito na palavra de Deus agora. Versículo, portanto, 7 do capítulo 33 de Êxodo. Eu estou sem celular, pastor. Porta da Times e Cristo. Ok? Diz, ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Êxodo 33, verso 7. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quer buscar o Senhor? Venha à congregação. Quer sair abençoado? Participe das bênçãos que o Senhor traz na sua igreja. Aprendamos a nos congregar. Grite para os seus ouvidos, para que eles se acostumem. Eu estou indo para a igreja. Para que você saiba que mais importante do que talvez ir à casa de um amigo, participar de um lanche, de qualquer coisa que socialmente a gente tem e pode participar. Porém, entre a
a casa de Deus e estas coisas, prefira a casa de Deus. Porque é aqui onde o povo iria então receber a bênção. Eu termino contando uma história que Ellen White, portanto, repete para os adventistas do sétimo dia, que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Ela diz algo muito solene, e eu vou terminar aqui fazendo essa leitura, que eu acho que não está aí no meu material. Mas deixa eu ver se de repente eu botei e eu estou aqui dizendo que não está. Ok. Eu acho que vai estar. Está aí. Leia comigo o que está exatamente nesse texto aí em tela. E vamos tirar a última lição, fazer uma oração, e como eu digo lá na minha igreja, vamos dar tchau. Mensagem Escolhida, volume 2, página 36. As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana. Explico o que foi isso. O Senhor revelou-me que haviam de ocorrer, observe, imediatamente antes da terminação da graça. Vamos lembrar de Apocalipse, quando é que então caem as pragas? Quando a porta da graça for fechada. O que é que aconteceu em Indiana? Narro para você então entender. Em 1887, um então presidente da Conferência de Indiana, chamado M. Joel, este moço havia, portanto, recebido uma influência de um pregador chamado Bellinger, que então dizia que para recebermos o Espírito Santo, nós precisamos então providenciar uma condição que seria danças, tambores, músicas, e este ambiente geraria, portanto, um impacto tão grande na vida, que aquele que agora começasse a entrar numa espécie de êxtase por via dessas músicas ritmadas, este indivíduo viria para aqui, o púlpito, começaria aqui, portanto, se bater, e isso seria uma evidência de que a carne dele estava santa. Ellen White está dizendo que imediatamente antes do fechamento da porta da graça, esse assunto vai se repetir no meio dos adventistas do sétimo dia. Haverá um movimento espúrio no que diz respeito à graça do Espírito. E nós precisamos estar atentos que isto virá por meio de que rito? Uma adoração falsária, baseada em quê? No uso de danças dentro da igreja, no uso, portanto, de tambores, no uso, portanto, de tamborins, levando a igreja a uma espécie de êxtase. Se você quer todo o contexto, procura o documento General Confusion Bulletins, volume 2, páginas então ali 106 a 109. Eu tenho tudo isso aqui traduzido que trouxe, mas para não perder tempo de estar lendo para você, estou dando, portanto, a fonte. Procura, portanto, lá no documento de 1901 e lê o que está lá. No Mensagens Escolhidas, Ellen White está retomando a esta situação. O que havia acontecido? Ela estava na Austrália, em Avondale, e de lá, um ano antes da conferência de 1901, ela teve um sonho. E este sonho fez com que ela viesse às pressas à América. E é esta narração que nós estamos tendo aqui, que ela está escrevendo. Ela veio para dizer naquela conferência que o que estava acontecendo sobre o movimento da carne santa era uma manifestação demoníaca. E aí, no Mensagem Escolhida, ela diz isso. Comigo, vamos terminar agora. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado operação do Espírito Santo. Na obra seguinte, que eu não pus aí, eu vou ler aqui, ela diz exatamente assim. Que obra seguinte? Isso está, portanto, em Testimony for the Church, volume 2, página 103. Ela diz o seguinte: estas coisas
que aconteceram no passado, escutem, hão de ocorrer no futuro. E continua: Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si, na palavra dos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem, mas a comichão do desejo de dar origem a algo novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso manifestassem firme o princípio de sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Por fim, qual é a questão? Apocalipse capítulo 14, termino, versículo 7. Nós começamos na quinta-feira uma abordagem que, na verdade, eu comecei na quarta-feira, uma abordagem demonstrando para você, com base em Mateus capítulo 24, que haverá então falsos cristos, falsos profetas, operadores de sinais e grandes prodígios, com o objetivo de que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. E aí, Apocalipse 14, versículo 7, eu chamei a atenção para você de que entre esta fase do juízo que estamos passando, investigativo, nós temos um convite que Deus nos faz para adorá-lo. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não substitui essa adoração por nenhuma outra coisa, para que então não caiamos na mesma, eu diria, armadilha que Israel caíra, em gente no nosso meio sugerindo coisas que estão na contramão daquilo que Deus então nos ensina. Muito cuidado em não se permitir que coisa de lá fora influencie o culto do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos dê a graça de sermos de fato pessoas como fora a tribo de Levi, embora no meio de influências não se permitiram ser influenciados. Amém. Quero orar por você, apelando a Deus que você seja esta fonte de inspiração, de testemunho, de que Deus tem um povo que Ele pode confiar. Amém. Feche os olhos, falemos com Ele. Senhor, obrigado pelo privilégio de sermos adventistas do sétimo dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos na igreja que será a porta-voz do último apelo de advertência para esta terra. O compromisso é muito sério. E, Senhor, dói o nosso coração e mente quando vimos às vezes tanto descaso, tanta compostura equivocada. Meu Deus, misericórdia e tira de nós os penduricários. Nos ajude a prepararmos o caminho para que Tu manifestes, para que Tu ajas. Consagra-nos como Teus representantes nesta terra. Nos ajuda a vencer. Amém. Mas nesta noite, meu Deus, minha oração também vai para estes que estão ainda sem a experiência necessária. Me reporto a esses Teus filhos, tão atacados por um mundo cheio de cores e de atrativos e atavios que são os Teus jovens. Misericórdia destes, Senhor. Dê-lhes a graça de aprenderem a orar, a confiarem a sua vida e corpo a Ti. Que seus pais não desistam de intercederem por eles. E que Tua igreja os ajude a desenvolverem fé e confiança em Ti. Por fim, me lembro dos casais desta igreja, que sejam honestos, fiéis, para demonstrar ao mundo que vale a pena confiar naquilo que Tu estabeleceste. Amém. Por isso, meu Deus, nos dê o privilégio de Te ver em glória e majestade. Obrigado pelos momentos que aqui passamos juntos. E nesse dia que a Ti pertence, nós Te dizemos muito obrigado pelo sábado. Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos.